Boa tarde, tudo bem, pessoal? Sou a Andréia Vismec Costa Biazar, psicóloga escolar educacional, trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Piraquara. Hoje eu quero falar com você sobre medos e fobias durante a pandemia do Covid-19. Sentir medo é uma emoção natural. Todos os seres vivos sentem medo. É uma emoção primitiva e básica no ser humano. A gente sente medo porque tem situações que são ameaçadoras, que são perigosas. E diante delas, a gente então sente aquele frio na barriga, aquele mal-estar, aquele medo e toma atitudes para se proteger. Então, ele é autorregulador, ele é importante para o ser humano. Foi por causa do medo que a gente manteve nossa sobrevivência, que a gente conseguiu vir caminhando durante a nossa trajetória na humanidade, vários seres vivos, para conseguir essa sobrevivência. Normalmente, diante dessas situações ameaçadoras, a gente usa a camuflagem, contra-ataque ou fuga. Então, por exemplo, um gambá diante de um predador e ele está com medo. Ele solta uma substância mal cheirosa para afastar este predador. E aí ele se protege. Então ele usa o contra-ataque. Ou, por exemplo, um menino no portão de casa brincando e chega um cachorro muito feroz, bravo, rosnando, passando na rua e o menino vê aquilo e para se proteger ele corre para dentro de casa e fecha o portão. Ele garantiu a sua proteção usando a fuga. Ou, por exemplo, um camaleão que está na selva, observou o predador chegando e ele começa a mudar a coloração conforme a vegetação que está atrás dele. Então, ele usou a camuflagem para se proteger, se autopreservar. Então, percebem que o medo, ele nos autorregula, ele é importante, ele é funcional, porque vai fazer com que a gente se proteja, se cuide. Só que quando este medo começa a ser desesperador, desregulado, que a maioria das pessoas não agiria daquela forma frente àquela situação de perigo ou ameaça, a gente então começa a dizer que é uma fobia. A fobia, então, na psicologia a gente chama de transtornos fóbico-ansiosos. Ela é marcada por um comportamento desesperado, desproporcional, que não é frente a um perigo real. É normalmente um perigo imaginário, que a própria pessoa cria um desespero e muito desproporcional, E normalmente aí as pessoas evitam essas situações porque estão desesperadas ou até enfrentam, só que com muito pavor, dando então crises ansiosas, por isso transtorno fóbico ansioso. Então com sintomas físicos, a batedeira, a sensação de taquicardia, falta de ar, sudorese, fica vermelho, sensação de desmaio, Vários sintomas físicos. Historicamente, a gente vem observando que pandemias, epidemias, catástrofes, elas vão propagando medo nas pessoas, vão gerando muita ansiedade. Às vezes, só evocar aquela cena, aquela situação já provoca na pessoa sentimentos de ansiedade e até sintomas físicos. E dependendo então da magnitude desta pandemia na sociedade, na tua casa, dependendo do perfil que você tem de insegurança, de medos, desse padrão que você tem, frente às situações da vida, a tua construção de resiliência, como a gente já sempre vem falando, nos vídeos, dependendo da quantidade de acesso que você tem a notícias ruins, a coisas negativas, você fica o dia inteiro preso nisso e redes sociais também são perversas. Eu estava vendo uma matéria que a psicóloga falava
Ela é doutora e ela falava que as redes sociais foram feitas para simular jogos de azar, para viciar, então aquela rolar da tela é igual aqueles jogos em que fica caindo as pecinhas, eu esqueci o nome, que tem nos clubes lá de jogos. Também a estrutura que eles fizeram, Facebook, Instagram, com as cores, tudo foi planejado para viciar. E aí as coisas que tem lá, elas são totalmente negativas para quem está sofrendo medos e fobias. Isso tudo que eu estava falando, da magnitude, do seu padrão, do tanto que você vê das notícias, é que vai fazendo com que você vai ficando com mais medo nesse momento e que de repente desencadeie uma fobia, que é o pavor desproporcional, que a maioria das pessoas não ficaria assim, mas de repente você pode estar ficando. Tem algumas bem conhecidas e famosas que eu quero falar para a gente pensar juntos e ver se a gente vai se identificar ou não. A agorafobia, que é aquele medo de sair de casa, medo de lugares abertos, então a pessoa não consegue nem chegar, abrir a porta e ir para o corredor ou para o quintal, abrir o portão, ela não está conseguindo sair de casa. Se ela for ao lugar aberto, ela já começa a ter os sintomas físicos, crises de ansiedade. Existe a fobia social, que é o medo do olhar do outro, do julgamento dos outros, da crítica dos outros. Então, a pessoa evita as situações sociais. Existem as fobias específicas, que são medos específicos de determinados animais, de trovão, de escuro, de sangue, de elevador. Nós temos também a ansiedade generalizada, que aí não é de uma coisa específica, a pessoa fica ansiosa em diversas situações, né? Dirigindo, saindo, dentro de casa, no trabalho, não importa, é generalizado e dá reações físicas intensas, como nervosismo, tensão muscular, taquicardia, falta de ar, tremor. Tem o ataque de pânico ou transtorno do pânico. É parecido com a ansiedade generalizada, só que ele é um ataque recorrente, grave, forte, com muitos sintomas físicos e dá uma sensação assim que parece que vai morrer, vai se descontrolar, vai ficar louco. Existe o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. E aqui eu preciso falar que TOC não é ser organizado, não é ser perfeccionista nem metódico. A pessoa que arruma o guarda-roupa por cores, que arruma seus livros por tamanho, que organiza a mesa metodicamente, isso não é TOC. A gente tem que trabalhar que isso é linguajar do senso comum. O TOC é marcado por pensamentos obsessivos e ruminações recorrentes sobre um determinado tema interno psicológico da própria pessoa, e ela acha que esses pensamentos obsessivos vão acontecer. Com medo de que aconteça, ela cria rituais repetitivos, compulsivos e estereotipados para que aquilo não aconteça. Por exemplo, ela está morrendo de medo de contágio, então ela fica com pensamentos obsessivos e ruminações intensas o tempo todo de que ela vai morrer, vai se contagiar, que o corona está em todo lugar. Então, se ela toca em qualquer lugar, ela corre para o banheiro, abre um sabonete novo e tem um ritual de lavar 20 vezes a mão e joga o sabonete fora. Mas se ela tá saindo e toca no trinco, pronto, ela vai voltar, vai abrir um sabonete novo e vai lavar mais 20 vezes. Ou uma outra pessoa que tem pensamentos obsessivos sobre obscenidades e aquilo fica se repetindo, com medo de que aconteça alguma coisa, ela cria um ritual de fazer o nome do pai 3 vezes. Então ela se benze 3 vezes. Mas se de repente ela olhou para o lado, viu uma pessoa e pensou algo obsceno, ela faz de novo mais 3 vezes para que aquilo não aconteça. Então o toque é muito diferente de ser organizado, metódico ou perfeccionista.
Quero falar que agora na pandemia algumas fobias poderiam aparecer, como a agorafobia, que é o medo de sair de casa, ou então isolofobia, que é o medo de isolamento, de ficar solitário. Tem a misofobia, que é a fobia do contágio. Existe a tanatofobia, que é o medo da morte. Poderiam aparecer algumas dessas, né? Lembrando que fobia é muito além do medo, ela é desesperadora, não existe um perigo real, é imaginário, mas a pessoa tem muitos sintomas, né, de ansiedade frente àquilo. O trabalho com as fobias, ele pode ser medicamentoso ou na psicoterapia, né? Para casos graves, a gente até tem que entrar então com as medicações e precisa do psiquiatra. Para casos mais leves, apenas a psicoterapia. Não adianta expor a pessoa e fazer confronto com a sua fobia intensa, porque aquilo vai reforçar o problema e ela vai entrar em pânico. E não adianta evitar, fugir, 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 porque daí nós não vamos confrontar nunca e nunca vamos resolver. Então, a gente chama a técnica legal de exposição gradual ou técnica da escadinha. O nome mais científico é dessensibilização sintomática. Mas vamos chamar de exposição gradual, que é mais fácil, ou de escadinha. Então, por exemplo, a pessoa tem medo de água. Não vamos jogar ela na praia ou na piscina de cara. Vamos fazer uma escadinha. Então, primeiro ela vai pôr os pés dentro da bacia. Depois ela vai sentar na beira da piscina com os pés dentro da água. Depois ela vai usar salva-vidas, boias, vai entrar na piscina, até que um dia ela consiga então entrar de vez. Ou medo de barata, ninguém vai então jogar baratas na pessoa, né? Ela primeiro vai ver fotos de barata, depois ela vai ver vídeos de barata, depois ela vai num museu ver baratas dentro de um vidro protegido. E assim vai indo até que um dia ela dê conta de estar na presença da barata. Junto com isso tudo, tem que trabalhar muito a ansiedade, né? Porque as fobias geram quadros de ansiedade com sintomas físicos, então precisa trabalhar bastante com relaxamento, com técnicas, meditação, autocontrole, respiração, tudo que também a gente já vem falando em outros vídeos, né? Mas só para reforçar que para trabalhar medos e fobias tem que fazer trabalho intenso com controle de ansiedade. No caso das fobias sociais, precisa trabalhar bastante técnicas comunicacionais, habilidades relacionais e autoestima. Tem lá os distraidores. Quem está com muito medo, apavorado ou com uma fobia, precisa se distrair, distrair a mente para não ficar obcecado naquilo, só pensando naquilo. Então, nós trabalhamos com distraidores, aquilo que de fato vai tirar o foco. E aí tem que descobrir o que é distraidor para a pessoa. Para cada um, né, existe uma coisa que funciona melhor como distraidora. Dá para trabalhar com a técnica de visualizações. Então, por exemplo, a pessoa tem uma fobia social, então vai ter a festa. Eu sei que agora na pandemia não, né? Mas eu só estou dando um exemplo. Então vai ter a festa e a pessoa já fica ansiosa só de pensar na festa. Ah, eu nem vou, porque eu vou tropeçar, eu vou gaguejar, eu vou me sentir sozinho, eu vou derrubar o copo. Então ela já nem quer ir. Então, nós vamos trabalhar visualizações favorecedoras. Então, ela vai se imaginar conversando com pessoas na festa, não derrubando o copo, conseguindo falar sem gaguejar, etc. Né? Na questão de crianças e adolescentes com medos e fobias, na minha concepção sistêmica, a gente entende que os responsáveis, os adultos que criam eles, têm uma influência total. Pais medrosos geram filhos medrosos. E pais, às vezes, retroalimentam as fobias, né? Então, tem famílias que não oferecem situações expositivas, que alimentam
a evitação e a fuga. Então a criança nunca faz uma exposição gradual e ela nunca vai enfrentar. Ela vai crescer medrosa e ansiosa e vai ser um adulto com quadros de fobias. Então o trabalho tem que ser familiar. Daí, no caso de crianças e adolescentes, porque para ensinar os pais de como então vão amenizar, favorecer, influenciar positivamente na desconstrução, né, destas fobias, né? É importante frisar que a autonomia é fundamental. Uma criança que não está sendo construída com autonomia e independência, ela cresce com sentimento de incompetente e autoestima rebaixada. Então, ela é muito medrosa, muito fóbica e com crises de ansiedade. Então, o adolescente vai crescendo com falta de autonomia e ele vai ficando desse jeito, muito medroso, muito fóbico. Então, é um trabalho de linha de frente, estimular a autonomia. Espero ter contribuído. Mais uma vez, um grande abraço a todos, tá? Fiquem bem, até o nosso próximo.